Vim, desliga a TV também. Olá. Olá, tudo bem? Vamos retomar a live, ver se agora a gente consegue. Vamos esperar a Rebeca, que já deve estar entrando aí. Parece que houve uma instabilidade no próprio Instagram. Na verdade, estava desde ontem, né? Vamos ver se a gente consegue fazer. Senão, a gente de fato transfere para amanhã. Vamos ver. Rebeca está entrando aqui. Olá, Oi, Isa. Rebeca. Vamos ver se agora vai dar certo. Isso, vamos tentar retomar aí então o assunto. Isso. Parece que eu estava falando aqui com eles, parece que é desde ontem que estão reportando uma certa instabilidade, né? Mas assim, pelo que eu tenho visto, algumas lives já começaram a partir das 4 horas e já estão mais estáveis aí por mais tempo. Vamos ver se a gente já consegue fazer. Foi um feedback de bastante gente falando isso, que algumas pessoas relataram que estava dando problema nas lives mesmo. Vamos ver se passou. Show! Bom, a gente na verdade não sabe quem estava na live anterior e que não conseguiu terminar e quem já está entrando nessa, né? Então vamos dar um apanhado geral de tudo, né, do que a gente falou e aí a gente vai trocando ideia com as dúvidas, enfim, né? Então, meu nome é Isabela, eu tô aqui hoje no perfil da smartliner.doctor, trabalho na Smart, na área de planejamento, na área comercial também, e Rebeca aí que tem menos tempo de empresa, né, Rebeca? Fala um pouquinho de você. Eu tô lá bem menos tempo, mas entrei como uma das ortodontistas que fica na equipe fazendo os planejamentos lá para vocês. Quando enviam um caso pra gente avaliar ou pra gente planejar, eu sou uma das ortodontistas da equipe que fico lá. Ótimo, isso aí. E é interessante falar, né, que a gente tem mais ortodontistas que estão fazendo essas lives, então a gente está com essas lives aí desde da semana passada. E aí são vários ortodontistas que compõem a nossa equipe. Então, tem algumas já gravadas no Instagram, no IGTV, caso vocês queiram ver as anteriores, e vão ter mais pra frente também. Então, vão ter muitos temas relevantes. Se vocês quiserem ver algum tema também é importante vocês escreverem aqui, que daí a gente já vai montando um material para vocês. Essa gestão de tema é muito legal e a gente está com a ideia também de, na próxima semana, chamar alguns dentistas que estão acostumados a trabalhar com a gente na empresa, né, Isa? Isso, exatamente. Na próxima terça já vai ter uma dentista que manda bastante caso pra gente. Na próxima quinta a gente vai ter a doutora Andréa Mello, da área da prótese, contando um pouquinho sobre o tratamento pré-protético. Então vai ser bem bacana. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nova geração, né? Então ainda tem muita gente que não conhece, ainda tem gente com dúvidas, então a gente vai tentar esclarecer aí o máximo de dúvidas que vocês tiverem. Então, primeiro explicando o que é a nova geração de alinhadores Smart Aligner. Então, assim, o que acontece? A gente trabalha com alinhador desde 2014, 2015, que foi quando a Smart foi fundada, e daí ela tem costumava tratar alinhadores de uma certa forma, né? Que a gente estava até falando, né, Rebeca? Em casos mais simples, principalmente na Simples. região anterior, né? Que você falou que, na Isso. verdade, foi como a trabalhar, né? Na Surgiu o consultório, né? interesse, né, da maioria dos ortodontistas, acho que despertou o interesse por alinhador justamente por essas indicações de casos mais simples de recidiva, de alinhamento leve, né? Exato, principalmente porque o paciente que já usou aparelho fixo, né? Às vezes, quando ele tem um grau de recidiva, ele não quer usar aparelho fixo de novo, né? Eu tava Então, até conversei com você isso, que eu tinha dado uma lida sobre a questão de hoje em dia os tratamentos ortodônticos serem de 40% a 50% são em adultos, que também foi uma mudança um pouco, né, do nosso mercado, que a gente antigamente atendia mais pacientes em fase de crescimento. E por conta desse aumento do número de pacientes adultos procurando tratamento ortodôntico, teve um aumento de 40% em tratamentos realizados com alinhador. Então, isso também começou a chegar, eu acho que foi um anseio da empresa também em promover essa nova geração de alinhadores, porque começaram a chegar casos em que as nossas indicações não abordavam, né?
Isso, exatamente, que extrapolavam um pouquinho mais, né? Então, na verdade, assim, seria muito mais confortável se a gente fizesse indicações mais simples. Mas existe uma demanda do mercado externo, na verdade, né? Na verdade, nós dentistas no consultório, que os pacientes chegam com problemas não tão simples e que também não querem usar aparelho fixo, né? Então, a gente vê Exatamente. essa necessidade de expandir para um grupo maior de pacientes. Então, na verdade, foi basicamente por isso, né, que a gente começou a incorporar novas indicações clínicas. Basicamente, esse foi o motivo principal. É, E aí, assim, a gente vem com algumas perguntas, né? Ah, mas como que a gente consegue tratar mais tipos de maloclusão, né, Rebeca? Que é uma dúvida que as pessoas também perguntam, né? Por que que isso é possível hoje, né? O que a que gente, a leva a partir gente a tratar? de novembro de 2019, né, conseguiu ter duas mudanças significativas na empresa que fez com que a gente ampliasse justamente essas indicações clínicas, que era o que a gente estava conversando, né? Material da Isso, confecção dos alinhadores, que mudou do material de PET para poliuretano, e uma mudança do isso, software que permitiu a gente a fazer essa segmentação de movimento. exato, exato. Então, assim, por que que isso é importante, né? O poliuretano, ele é um material, ele tem três camadas. Então, a camada do meio dele é um elastômero. Então, isso deixa a placa muito mais resiliente. Então, a gente consegue, digamos, ela consegue se adaptar num ambiente um pouco mais irregular. Então, por exemplo, apinhamentos maiores. Se eu tiver mais attachment, ela consegue se adaptar e ela consegue ser de fácil remoção. Então, a gente consegue ter um material mais resiliente, mais confortável para o paciente, né? Na oportunidade anterior, quando a gente estava aqui mais cedo, até a doutora Catarina Quintão estava falando que ela tem um paciente que usou essas duas placas, fez o tratamento com uma e fez o refinamento com a outra, e de fato ele sentiu uma diferença de conforto, de adaptação bem maior. Então, por que que isso é importante, o material da placa? Porque, por exemplo, se a gente vai tratar uma oclusão mais complexa, talvez a gente precise de mais attachments. Se eu preciso de mais attachments, eu vou precisar de um material que não seja muito retentivo, que seja fácil Sim. remover sem quebrar. E às A vezes gente isso, se a gente tinha, fizesse com a placa antiga, talvez não seria possível, né? eu acho que a gente tinha também uma queixa eventual na empresa de dentistas que mandavam foto da placa que Isso. tinha algum certo índice alto de fratura e agora a gente não tem mais, né? Exato, exato, exato. Isso porque o material, o PETG, que era como a gente costumava trabalhar, ele era mais retentivo, né? Então, digamos que ele era mais friável. Então, hoje, eu costumo falar que a placa de poliuretano é como se fosse um fio de níquel titânio, né? Que a gente consegue ter uma resiliência adequada, ele se adapta, então isso consegue ajudar muito na movimentação. E também o Sim. software, né, Rebeca, que você falou, que também é uma opção bem interessante, né? A gente vê algumas empresas de software investindo muito hoje, então, digamos que há 2 anos atrás a gente era muito limitado nesse sentido, a gente só tinha grandes empresas dominando softwares, digamos que com recursos mais avançados, mas hoje a gente consegue ter acesso a empresas, lógico que não são empresas nacionais de software, mas que tem uma tecnologia agregada grande, né, Rebeca? Então a gente consegue fazer Uhum. estagiamento, você É, falou bem, isso foi explicava como é que funciona o estagiamento. que a gente faz um paralelo com a ortodontia fixa, né? Que antes a gente não conseguia, a gente promovia um movimento único em várias etapas e hoje a gente consegue segmentar essa movimentação, fazendo, abrindo espaço, de repente, para um dente que estava muito lingualizado, a gente primeiro abre o Exato, espaço para depois levar ele para a posição de alinhamento no arco. Isso diminui exato, bastante a necessidade de desgaste interproximal e aumenta muito a previsibilidade de que aquele movimento esperado vai acontecer. Isso exato, foi um dos exato. maiores ganhos para mim, assim, nessa questão da nova geração de alinhador, foi assim, a gente poder fazer esse estadiamento de movimento. Acho que foi um benefício bem considerável. É isso aí. Por exemplo, a Carol tá falando, podem explicar melhor? Sim, Carol, é tipo assim, como se a gente tivesse um dente lingualizado, um apinhamento ou um giro grande, e eu não tenho espaço para movimentar esse dente. Então, eu consigo segmentar essa movimentação. Então, primeiro eu expando toda a arcada, eu consigo espaço, e depois eu faço o movimento necessário para um dente. Então, por exemplo, normalmente, para a gente vestibularizar um dente, ele bateria nos dentes vizinhos, então ele geraria mais zonas de colisão. Então, Exato. abrindo espaço, depois trazendo esse dente mais à frente, eu consigo evitar as zonas de colisão e dar mais previsibilidade, né?
de que aquele movimento vai de fato acontecer. Exato. E aí, Rebeca, muita gente pergunta de mais placas, se isso vão ter mais alinhadores por conta disso, né? O que você me fala? Tem as duas vertentes, né? O dentista perguntando em relação ao pacote de alinhadores que ele vai ter que pedir, e os pacientes querendo sempre o tratamento mais rápido, menor, mais simples. Exato. Acaba que, como a gente vai fazer isso em estágio, justamente, né? Fazendo estadiamento, a gente precisa necessariamente de mais alinhadores, porque eu só vou começar a movimentação, por exemplo, de giro de um dente que está sem espaço, depois que a gente abrir o espaço para aquele dente girar. Então, a gente vai ter necessariamente mais alinhadores e mais tempo de tratamento. Exato. Isso vale também para aquela distalização sequencial, né? Então, por exemplo, uma das maneiras da gente conseguir tratar uma classe 2, que também tem nessas novas indicações, é distalizar um dente de cada vez. Então, também isso, às vezes a gente acha que vai ser simples, mas também dá mais alinhadores, né, Rebeca? A gente agora já pode fazer esse movimento de correção de classe 2 e classe 3 em até 3 milímetros. E se for feito isso de forma estadiada, vai necessariamente também gerar um maior número de alinhadores. Isso. E aí, como é que funciona, né? Só para quem não sabe como é que funciona uma distalização sequencial. É como se a gente distalizasse o segundo molar, abrisse espaço para depois puxar o primeiro, e assim que a gente distaliza o primeiro, abre espaço para distalizar o segundo pré, e aí a gente vai sequenciando essa distalização, ou seja, eu vou abrindo espaço para depois esse dente ser encaixado nesse espaço criado, né? Então, por isso que isso é importante. E aí, a gente consegue, nessa modalidade, talvez nem fazer desgaste interproximal. E aí, o que muita gente também pergunta, né, Rebeca, se isso vai estar associado a elástico, a mecânica auxiliar, como é que a gente pode fazer? Esses casos, principalmente de correção de classe 2 e classe 3, que a gente hoje em dia tem indicação, vão estar associados a mecânicas de elástico, que a placa nova também é bem vantajosa nesse sentido, para adaptação dessas mecânicas auxiliares que a maioria dos dentistas vão acabar lançando mão, né, no tratamento. E ela pode ser sinalizada pelo dentista também na ficha de pedido. Então, quando a gente vai fazer o planejamento do caso, a gente já é sinalizado ali que o dentista tem essa intenção de usar a mecânica de elástico. Isso também é super importante. Então, assim, a gente vai pontuar quais são essas indicações clínicas, mas é importante, assim, essa ficha de pedido é super importante, como que você quer tratar aquela maloclusão. Então, por exemplo, a classe 2, você quer corrigir ela distalizando o arco superior, mesializando o arco inferior, o que é mais previsível. Então, assim, pensar nisso antes de enviar o planejamento para que a gente consiga, de fato, reproduzir no software o que vocês estão planejando para tratar o paciente. Por exemplo, se ele tiver um incisivo inferior muito projetado, eu não vou poder mesializar o inferior, eu vou ter que corrigir a classe 2 das custas de distalização. E se essa distalização ela vai ser sequencial ou vai ser em bloco? Então, a gente precisa desses inputs, né, dos dentistas, para que a gente consiga colocar no software da maneira mais satisfatória possível, né? Exatamente. Às vezes, na ficha de pedido, parece para o dentista, quando ele está preenchendo, que está bem claro para ele, porque ele está imaginando um tratamento na cabeça dele, mas se ele não descrever para a gente como ele quer, a gente não consegue, na hora da decisão ali, saber o que ele está pensando. Então, é muito importante, principalmente nos casos mais complexos, né, Isa? Assim, é isso aí. Exatamente. Então, nos casos mais complexos, a gente vai... Às vezes, na verdade, quando a gente não consegue ter ideia, isso é importante também da Smart, ela entra em contato com o dentista. Fala assim, olha, recebi o seu planejamento, não estou entendendo o que você quer, você conseguiria me explicar melhor? Então, essa é uma postura bem legal da empresa também, que a gente consegue ter uma proximidade maior com o dentista responsável. Então, vocês conseguem, por exemplo, botar observações, pedir para a gente ligar no momento do planejamento, algumas abordagens nesse sentido. Então, a comunicação acaba sendo bem facilitada, né? E aí as pessoas perguntam, a Carol perguntou aí sobre a chance de retiramento ser menor com essa placa. E aí, uma pergunta muito recorrente é se a troca acontece, ela permanece a cada 15 dias, né? Que é também uma questão que as pessoas perguntam muito. Eu sempre troco a cada 15 dias. O que você acha? Eu no consultório, eu também troco a cada 15. Eu gosto também de fazer manter a troca a cada 15 dias para eu olhar ali para ver se a movimentação que eu estou imaginando que vai acontecer, de fato aconteceu, que a gente fala muito, não perder o tracking, né, dos alinhadores, se a gente não acompanhar aquele paciente.
E Exato. que era a outra pergunta que ela fez? E se a gente vai ter menos chance de refinamento nesses casos de nova geração da placa nova, né? Duas coisas. Todo você tem chances, obviamente, daquele movimento ocorrer e você não precisar refinar. Mas, ao mesmo tempo, a gente está iniciando casos mais complexos. Isso, Então, exatamente isso. Então, para alguns tipos de movimentação fica melhor, né? E para outros nem tanto. Para outros a gente ainda tem a chance igual, digamos assim. Mas assim, é, lembrando que tem algumas dicas que a gente pode fazer para diminuir a chance desse refinamento, né? Então, assim, algumas coisas. Então, a primeira uma coisa que eu dica que eu diria é acho acompanhar o caso, né? é acompanhar de perto, com intervalo de 15 em 15 dias. Uma dica que eu acho muito boa é em relação ao DIP, você fazer um desgaste um pouquinho inferior ao que está indicado e deixar esse Isso. desgaste, se for necessário, para o final. Eu acho isso muito importante, porque eu já tive um caso em que eu finalizei e sobrou um pouco de espaço. Eu acabei Isso é tendo que fazer importantíssimo. Então, acho que isso é uma dica bem legal para quem ainda está no começo do tratamento É. com o sistema, assim. Até mesmo porque, assim, a gente tem que lembrar, na ortodontia fixa é muito fácil, né? Se a gente sobra espaço, a gente bota um chain, um elástico corrente, a gente fecha aquele espaço bem rápido. Com o alinhador, Eu acho que quem está acostumado com a ortodontia fixa, tem gente sempre esse sentimento de que não é um problema você é, fechar um diastema, né? é isso aí. Com o alinhador, não. É uma sequência de alinhadores adicionais, né? Então tem que pedir mais, é mais um tempo para chegar no teu consultório. Então, assim, de fato, existe essa possibilidade. Então, a primeira dica que eu daria é acompanhem o caso mês a mês ou a cada 15 dias. Por quê? Porque aí você vai conseguir avaliar se tem algum dente que não está movimentando da maneira que deveria. E aí, se ele não está movimentando, aí você tem algumas abordagens. Ou você usa aquela placa por mais um tempo e ativa ela com alicate de detalhamento, alguma coisa do tipo. Ou, por exemplo, o que você pode fazer, usar algum tipo de mecânica auxiliar, ou, por exemplo, um movimento de extrusão que não está acompanhando. Você pode colocar um botão e um elástico. Algumas mecânicas auxiliares para você conseguir recuperar esse movimento do dente que não está acontecendo como deveria. Então, não sei se todo mundo tem ideia desses tipos de mecânica auxiliar, mas existem vários que a gente consegue incorporar também à medida que a gente vai tratando. Não sei se você usa algum E tipo, tem algum que você prefere. eu tenho os alicates do Exix, aqueles alicates de refinamento, que aquelas bolhas Aham, para mim funcionam muito bem. sim, Para sim. Foi principalmente como eu aquela comecei a trabalhar com finalização. computador, para te falar a verdade. Eu também. Aquela finalização, aquele giro final ali de refinamento, eu acho aqueles alicates E bem maravilhosos. eles funcionam muito bem. E como você falou, né? E primeiramente, se não tiver espaço, nem aquele alicate no final vai conseguir resolver. Então, assim, espaço, acompanhar, ver se tem espaço para o dente movimentar. Se não tiver, a gente desgasta, mas não tudo de uma vez só. Então, acho que essa dica E, também e, é super e a importante. facilidade de comunicação com a gente na empresa, isso eu acho muito, assim, uma vantagem muito legal da Smart é que você recebeu o paciente numa consulta, percebeu que aquele movimento não aconteceu, ficou com dúvida do que pode fazer para retomar o tracking ali, tira foto, manda pra gente, manda por Isso, e-mail, a gente vai auxiliar a você retomar ali o tratamento sem é. grandes problemas. Sempre que possível, a gente vai conseguir ajudar. É, E aí, então, Rebeca, acho que a gente já pode falar para eles pontuar, né, quais são essas indicações clínicas que a gente está falando É, aqui de classe 2, classe 3, mordida cruzada, extrusão. É legal a gente pontuar, né? Então, assim, a gente conseguiu incorporar, por exemplo, apinhamentos leves e moderados, que era o que a gente já fazia, mas incluindo giroversões um pouco maiores. Então, por exemplo, antes nem todo tipo de giroversão a gente conseguia fazer. Então, hoje a gente vai conseguir tratar um pouquinho mais dessas giroversões. Classes 2 e classes 3 de até 3 milímetros, né? Que é um limite que a gente usa. Mordidas abertas leves e moderadas. Mordidas profundas também. E as mordidas cruzadas, né, Rebeca? Que também a gente tem utilizado bem essa mecânica, né? até um elemento de dente cruzado ou na região anterior ou na região posterior, hoje é um caso que entrou nas indicações da Smart Aligner, né?
Isso, e a mordida cruzada, volta e meia a gente tem um paciente que tem um dentinho cruzado, um dentinho em topo, então essas mecânicas elas vão funcionar super bem. Mais do que isso, a gente não vai tratar. Por quê? Porque a gente acredita que nem todos os casos são passíveis de tratar com alinhador. Então, não sei se quem está assistindo já teve possibilidade de ler artigos científicos sobre isso, ver o que a literatura fala. E o que a gente tem, assim, é que a literatura ela não atesta o sucesso no tratamento de todos os tipos de maloclusão, né? Então, existem umas que a gente tem uma zona de segurança, que é o que a gente indica, que é o que o Smart Aligner indica. E aí a gente vai se restringir a essas indicações, ou seja, a gente quer ter segurança de que você no seu consultório vai conseguir entregar um resultado satisfatório para o paciente. Então isso é super importante, né, Rebeca? Não sei o que você pensa sobre isso. Exatamente. Exatamente. É uma coisa que muita gente pergunta também, se conseguiria qualquer caso que chegar no consultório já indicar a Smart Aligner para tratamento. E a gente sempre repete isso, que é para se ter as indicações do sistema e qualquer pessoa que tenha dúvida quando estiver atendendo um paciente, se pode oferecer, se não pode, a gente também se põe disponível pelo e-mail de suporte para que vocês tirem a dúvida se pode ser realizado ou não. Exato. E aí, como é que vocês podem fazer, né? Esse canal de suporte, ele é gratuito, então vocês não precisam pagar por ele. A gente vai escrever esse e-mail aqui embaixo. E aí, por exemplo, vocês enviam fotos do caso pra gente. Então, a gente aceita fotos, por exemplo, de celular, desde que a gente consiga ver uma oclusão, né, Rebeca? Que às vezes a gente recebe uma foto de sorriso e a pessoa pensa assim, dá pra usar alinhador? Assim a gente também não consegue. Mas, por exemplo, fotos frontais, lateral direita e esquerda, oclusais. E aí a gente vai conseguir ter uma ideia de qual má oclusão que o paciente apresenta. E aí você também vai falar pra gente se o que você quer tratar naquela má oclusão. Então, por exemplo, às vezes acontece muito. Um paciente ele tem mordida cruzada bilateral, mas ele só está incomodado com o lateral girado. Então você fala, olha, eu quero esse caso para avaliação, mas eu só quero tratar o lateral girado. Dá para tratar ou não? Porque se a gente vê também a mordida cruzada bilateral, a gente vai falar que não trata, né? Exatamente. Então, sempre vir acompanhado do objetivo, do que você está pensando em tratar no seu paciente, o que é a queixa principal dele, sempre relatar o máximo possível ali para a gente te dar uma resposta fiel, né? E daí a gente vai conseguir te dar uma ideia se esse caso dá para tratar com Smart Aligner ou não. E talvez até uma ideia previsão, de alinhadores, né? Vão precisar para tratar fazer aquele tipo de tratamento, né? Então isso acaba dando uma segurança para o dentista no consultório, né, Rebeca? A gente tem bastante feedback. Isso é uma outra. Isso eu acho que talvez é o que mais a gente recebe no e-mail de suporte, é essa questão de previsão de número de alinhadores, o pacote que o dentista vai ter que contratar, para ele ter uma previsão também de orçamento para o paciente, né? Então, a gente pode dar uma previsão, lembrando sempre que é uma previsão. O número exato a gente só tem mexendo no software com o seu STL lá, não tem jeito. Exatamente. Mas a gente pode ajudar aí nessa questão de você passar o orçamento do paciente sem problema nenhum. Isso, e aí o legal também, né? Muita gente pergunta essa questão de venda e de abordagem, a gente também pode ter uma live sobre isso. A gente passa uma ideia, talvez o que você deva oferecer para o paciente seja uma quantidade um pouquinho acima, para você já ficar naquela zona de segurança, né? Caso precise de um refriamento, alguma coisa do tipo. Mas a gente vai ter um tópico para falar, de fato, sobre isso daí com mais detalhes. Mas esse canal de suporte, ele funciona bem, as pessoas perguntam sobre tempo de resposta. Normalmente, até 48 horas vocês já vão ser respondidos. A doutora Aninha está perguntando se existe chance do caso ser recusado, né? Existe. Então, a gente recusa muito caso, por incrível que pareça, né, Rebeca? Principalmente casos maiores, assim, que a gente vê que não vai funcionar. E aí, a gente existe a chance da gente contraindicar realmente. Isso, e aí, Rebeca, fala um pouquinho para Ana que casos que a gente contraindicaria, por exemplo, que a gente não indica tratar com o Smart Aligner. Como você falou, uma mordida cruzada bilateral, uma falta de espaço exagerada, um giro maior do que 40 graus já se torna um pouco previsível. Uhum. Uma discrepância que a gente tem que corrigir a classe
maior do que 3 milímetros também. Isso. Por que que acontece? Na verdade, o ideal, gente, é também vocês pensarem no seguinte: botar na balança o custo-benefício. Então, assim, a gente estava falando no momento anterior que as pessoas perguntavam também se o tratamento demora mais com o alinhador, né? Então, você vai demorar igual, se vai ter mais alinhadores ou não. Então, por exemplo, se eu tiver problemas maiores, eu vou ter que usar mais alinhadores. Será que essa quantidade de alinhadores vai compensar o tratamento dessa maloclusão? Ou seja, eu posso ter mais tempo de tratamento, eu posso ter o paciente mais desmotivado. Então, assim, eu acho que é interessante a gente botar um custo-benefício de eu tratar umas oclusões mais complexas com alinhador ou não. Né, Rebeca, não sei o que você acha sobre isso, mas eu ainda sou um pouco reticente e eu acho que essa zona de segurança talvez seja um caminho mais... Exatamente, eu acho que para você conduzir bem o caso, você tem que estar na sua zona segura de previsibilidade do movimento que você quer. Se você sair disso, você perde a segurança do tratamento. Exato. Então, realmente, eu acho que vale mais a pena contraindicar do que você ter um insucesso e a Exato. frustração do paciente, né? Muitas pessoas perguntam sobre o tempo, assim, o que eu posso falar. Hoje a gente não tem nenhum trabalho na literatura atestando que o alinhador é mais rápido do que o aparelho fixo, né? Então é difícil a gente conseguir afirmar isso. O que a gente pode falar é que talvez nos casos mais simples a gente até tenha um tempo menor, mas que nos casos mais complexos, talvez esse tratamento pode ser igual ou superior. Então, assim, também eu vejo alguns dentistas tentando usar essa abordagem de tempo de tratamento reduzido com alinhador. Não sei se é uma boa opção, né? Porque às vezes você pode demorar até mais tempo por conta da complexidade do caso. Fora que também, assim, a gente não pode deixar de enfatizar que o tratamento com alinhador existe a questão colaboração do paciente muito Muito bom, forte, né? Então, exatamente, bem assim, lembrado. quando a gente fala de tempo de tratamento, num caso de aparelho removível, a gente não pode esquecer que entra um fator colaboração do paciente aí bem Exato. importante. E aí, enfim, esse fator de colaboração é muito importante, principalmente porque quando a gente fala de corrigir mais tipos de maloclusão, a gente vai ter acessórios. A gente vai ter o elástico, a gente É vai isso. ter, por exemplo. Então, assim, é fundamental que ele use o alinhador e ainda que ele use os dispositivos auxiliares. Então, assim, o Exato. comprometimento dele aumenta ainda mais. Eu tratei recentemente um caso de classe 2 que funcionou super bem, mas por um motivo principal e que é comum a todos os outros fatores de sucesso, que é o paciente usar. Então, ele, assim, ele usava o elástico como se não houvesse amanhã. E daí a maloclusão corrigiu super bem. Ah, que Mas legal. nem todo paciente é assim, né? Nem todo Exato, paciente não é é. assim. Então, é importante a gente tentar diagnosticar isso na primeira consulta. Teve uma live essa semana da Caroline Peládio, do Diogo, que eles falaram muito sobre isso, sobre avaliar o comprometimento do paciente já numa consulta inicial. Então, assim, será que esse cara vai usar? Será que não? Uhum. Então, é importante a gente definir isso. E falando sobre elásticos, né? Uma pergunta que o pessoal faz muito é como é que a gente usa esses elásticos se a gente já começa a usar desde a primeira placa? Se começa a usar desde o início. Como é que você normalmente faz? Eu não gosto de começar desde o princípio, eu acho que tem uma fase até de adaptação do paciente à placa. E eu normalmente gosto de usar depois que já tem algum certo grau de alinhamento dos dentes para eu iniciar a mecânica de elástico. Legal. E aí, normalmente, assim, também é interessante a gente falar que tem dois tipos de apoio para esse elástico, né? Então, eu posso ter um recorte no alinhador ou eu posso ter um recorte no alinhador, mas para colar um botão no dente. Então, eu posso escolher um botão no dente ou esse recorte para apoio de elástico. E daí eles também vão ter indicações distintas, né? Ou seja, a gente pode querer mais movimentação num canino, por exemplo, na correção da classe 2, e daí eu colo um botão nesse canino. Mas se eu quiser, por exemplo, uma movimentação com uma resultante maior na retração anterior, talvez se eu usar somente um recorte para elástico, daí vai ser aquele recorte aqui, talvez essa movimentação na região anterior vai funcionar de uma maneira mais satisfatória. Essa retração anterior vai funcionar melhor.
Então, assim, é importante também, na hora de planejar esse elástico, de pensar nesse elástico, pensar o que eu quero de movimentação. Eu quero Sim. retrair toda a bateria anterior, a bateria labial, ou eu quero maior movimentação no canino, por exemplo. Ou ele já tem um incisivo superior retroinclinado que eu não quero mexer nessa inclinação. Ou eu não quero piorar. Então, aí a gente já consegue ter ideia de onde a gente vai apoiar esse elástico, né, Rebeca? Também isso é super Sim. importante. Essa é uma dica clínica muito importante, porque eu acho que poucas pessoas têm essa noção na hora de decidir sobre o botão e o corte. Eu acho que poucas pessoas têm a noção do qual a diferença na clínica disso. E é uma dica bem importante para ir de acordo e alinhado com o objetivo do dentista naquele caso, né? Para você Isso, não exatamente. piorar uma situação que o paciente já tem ou ter uma movimentação que você não queira. Isso. A Aninha está perguntando também se a gente pode instruir vocês sobre isso. Então, normalmente, vocês podem direcionar essa opção na ficha de pedido. Então, quando vocês pedem, por exemplo, eu quero corrigir a classe 2, vai ter uma opção lá aonde você quer usar o elástico, né? Em qual dente, por exemplo, na região inferior, se é no primeiro ou se é no segundo molar. E aí, a partir desse momento, você já escolhe inicialmente. Agora, você pode falar, escrever nas observações, olha, não tenho ideia, gostaria de uma ajuda, uma indicação, e aí a gente vai conseguir sugerir alguma opção para vocês. Então, a gente também está elaborando um material sobre isso. Já existe um material na plataforma online, no nosso credenciamento online, mas a gente ainda está lançando alguns outros materiais específicos para essa questão de elástico, de correções transversais. Então, em breve, vocês vão ter essas informações também na plataforma do EAD, tá? Isso eu acho bem legal, a gente deixar uns módulos, assim, sobre uns tópicos que são tópicos que tenham mais dúvidas Isso, para os dentistas acessarem ali e sanarem algumas dúvidas com os... exatamente. E é legal falar também, Rebeca, que essa plataforma que a gente tem o nosso credenciamento online, ela está aberta e está gratuita por esses 30 dias por conta do Covid, né? Então, a gente sabe que tem muita Isso é gente muito em legal. casa, e aí a gente está com tempo de sobra aí para ver curso, atualizar, saber novidades. Então, é só entrar em contato com a gente no nosso perfil do Instagram, aqui, smartaligner.doctor, já tem informações sobre isso. Então, vocês vão clicar no link que vai te encaminhar para uma plataforma EAD, vocês vão fazer o cadastro e já vão ter acesso à plataforma. Não tem compra dentro do curso, isso é importante falar. Todo mundo pergunta, mas eu vou me inscrever, só vou ver metade de um módulo e depois vou me cobrar? Não, é inteiramente gratuito. Todos os 5 módulos são gratuitos. Eu acho isso bem legal para a gente divulgar, porque tem muita gente que às vezes quer começar o sistema e fica emperrado nessa questão do credenciamento. E por mais que algumas pessoas pensem em não fazer o credenciamento para começar o caso, ele faz toda a diferença em como você vai conduzir o seu tratamento, faz muita diferença. Eu acho que também o dentista não tem noção de quanto vai ser a diferença no sucesso do tratamento dele, no andar do tratamento dele. Então, divulgar essa questão do credenciamento online está liberado é bem importante, bem legal. É uma abordagem legal da empresa, né? Então, assim, a gente está passando por um momento difícil, é legal a gente sempre, cada um fazer sua parte, se unir para que a gente consiga tirar proveito, né, dessa parte, desse período difícil que a gente está vivendo. Então, Sim, vamos aproveitar essa oportunidade para nos atualizar. E aí, lembrando, sim. se tiver qualquer dúvida em relação aos módulos, a gente está à disposição pelo suporte clínico também. E aí a gente vai enviando novidades em relação a a novos conteúdos que a gente for colocando. Vamos ver se a gente tem mais alguma dúvida aí, Rebeca. Você lembrou de mais alguma coisa que a gente tem que falar? Tô dando uma olhada aqui nas dúvidas principais. A Ana está perguntando também se a gente indica casos com extração. Casos com extração e grandes fechamentos de espaço, por exemplo, às vezes eu tenho uma perda no molar prévia, que eu quero mesializar o segundo molar. Muitas pessoas ainda perguntam se a gente faz esse tipo de movimento, né? Isabela, no consultório, eu não indicaria. Eu acho um caso complexo, de complexidade aumentada. E falando por Uhum. parte da Smartliner, a Smartliner também não indica. Não sei o que você acha, Rebeca. Eu acho que é um movimento ainda pouco previsível, que a gente tem pouco controle, né? Principalmente É, radicular. eu também nunca fiz. E também, se tivesse um paciente que ele teria mais benefício com a extração ou que já tem uma perda prévia, que eu tenho interesse em fechar espaço, eu também É. ainda não indicaria.
Exato. O que eu tenho feito, por exemplo, na Smart a gente tem eu tenho um setor de pesquisa que a gente faz casos internamente para depois a gente conseguir assegurar o bom funcionamento do produto, né? Então eu tenho um caso que eu estou fechando um espaço de extração e desangulando uma raiz. Então eu tenho um molar super angulado que eu estou corrigindo essa inclinação radicular com mini implante. Então, assim, eu acho que a primeira premissa da gente tratar casos mais complexos como casos de fechamentos de grandes espaços seja talvez aceitar o uso de mecânicas auxiliares. Então, por exemplo, nesse caso, eu não estou aceitando que eu vou conseguir fechar tudo com alinhador. Então, eu botei o mini implante, estou fazendo uma mecânica segmentada com elástico, com cantilever, braço de força, para conseguir, de fato, trazer a raiz. Porque trazer a coroa é super simples, mas o problema é o movimento radicular, o controle que a gente vai ter disso com o alinhador, né? Uhum. Eu acho bem difícil também. Eu falo que se o tratamento com o aparelho fixo ele já se torna complicado, imagina com o alinhador. É uma frase que normalmente eu falo. Aí a gente já começa a pensar em o que vai dar certo e o que não vai, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem uma pessoa aqui de fora se perguntando se pode participar do credenciamento. Pode sim. É só acessar a nossa página e fazer o credenciamento. A gente não consegue enviar para fora do país, na verdade, né? Para o alinhador e Smart Aligner para outros países. Mas pode fazer o credenciamento. Vai ser muito bem-vindo. A Ana está perguntando em quanto tempo o alinhador chega no consultório, né? Quer responder essa, Rebeca? Eu acho que... 5 dias. A partir do momento que o caso chega, né, pra gente lá na empresa, a gente tem 5 dias para fazer o planejamento, né? Enviar para o dentista ele aprovar ou não aprovar. Vocês podem não aprovar o caso e pedir alguma alteração. A gente vai fazer uma nova versão mais alinhado com o objetivo de vocês. E a partir do momento que o dentista falou que está aprovado, os alinhadores chegam no consultório em 7? Em 7 dias ele sai da empresa. Então, provavelmente quem é do Rio vai chegar mais rápido, mas em até 10 dias úteis provavelmente já vai estar no consultório de quem é de fora. Depende muito, por exemplo, do modo que você pede para entrega. Então, quem é de fora do Rio, se pedir, por exemplo, Correios a gente tem um tempinho um pouquinho maior, né? O Correio às vezes atrasa. Tem uma modalidade que chama cargo, que a gente envia por aéreo, que é bem mais rápido. Então, chega em 1 dia, 2 dias úteis no máximo, depois que sai daqui. Então, dependendo da forma de entrega, mas em até 10 dias normalmente já está no consultório. Perfeito. É bem rápido. É isso. Estou vendo aqui as perguntas. A Carol também perguntou sobre a higienização das placas. Então, normalmente eu gosto de usar alguma solução, por exemplo, aqueles tabs para mergulhar o alinhador. Igual a gente Escova e pasta. indicava para aparelho removível, né? Isso. Eu gosto muito. Assim, na verdade, a gente não tem tantos trabalhos hoje na literatura que mostram a maneira mais eficaz de limpeza do alinhador, mas eu gosto muito dessas pastilhas. Como em média a gente usa, pode até ser que tenha alguma alteração, a gente usa um par de alinhador durante 15 dias, não tem tanta essa necessidade. Problema. Exato. É verdade. Mas assim, eu acho que ela não... O que eu tenho percebido de resultado é que a cor do alinhador ela permanece muito estável. Então, assim, a chance de pigmentação diminui. Lógico que se eu tiver um paciente que bebe 20 cafés no dia, provavelmente o alinhador dele vai estar um pouquinho mais escuro do que quem não bebe. Mas, como você falou, passa rápido, 15 dias ele vai trocar. Mas eu percebo quase nada de feedback em relação à pigmentação. Pigmentação, exato. Exato, é muito bom. E aí, paciente higienizando também, ele vai funcionar super bem. E muito bom. A minha tá perguntando também se ela consegue ver o modelo 3D no computador. Consegue, né? Tem um viewer que é bem interessante que você consegue abrir. Quando a gente manda o planejamento para o dentista, ele recebe um relatório que a gente faz detalhando a movimentação, recebe o modelinho com a movimentação em 3D para vocês olharem em casa, o que foi planejado. Sim. E umas fotos também, né, Isa, estáticas, assim, né? Exato.
E a Ana está fazendo uma pergunta aqui, vamos responder a pergunta dela. Acho que vai ser a última pergunta. Se ela pode fazer o clareamento com alinhador. Eu não sei, eu já fiz, eu indico. Tem gente que não indica. Não sei você se já fez, Rebeca, eu acho Eu que... não gosto, eu não indico. Eu sempre convenço o paciente a fazer depois, na verdade. É. Eu prefiro. Eu acho que não sei explicar, mas assim, eu fico mais insegura em relação ao extravasamento do material. Eu acho que o Entendi. paciente já tem um incômodo pela pressão de movimentação e você está ainda, às vezes, associando a uma sensibilidade. Eu prefiro que... Eu acho que também, durante o uso de alinhador, tem uma tendência, como você está com o alinhador, a pigmentar um pouquinho mais seus dentes do que quando você não está fazendo uso. E eu prefiro sempre convencer o paciente que a melhor hora é quando a gente tem alta do Finaliza, né? tratamento. Isso também vai depender muito do paciente e da exigência dele, né? Então, assim, se é um paciente tranquilo e aceita, eu acho que vale. Mas sempre Depende, tem aquelas noivas, né? As noivas. Três as noivas. Que querem alinhar e clarear. As noivas são ótimas. Mas gera muita dúvida, na verdade, em relação ao Atatma, né? Que é um botão em resina. Então, eu vejo muita gente tendo dúvida em relação a isso, se o dente vai clarear mesmo tendo Atatma. Então, eu já tive experiência muito positiva e, na verdade, assim, a gente não tem problemas em termos de clarear uma parte e outra, não. Ele clareia por dispersão, né? Então, talvez a restrição vai ser inerente a esses fatores locais, como você falou, de sensibilidade, de associar um outro incômodo para o paciente. Então, acho que é mais em relação a isso mesmo. Muito bom. Agora deu tudo certo, tá vendo? Não caiu em nenhum momento. O problema não é. Graças a Deus. Pois é. Eu não estava entendendo nada. Eu achei que fosse uma conexão aqui. Eu também. Graças a Deus agora fluiu tudo bem. Isso aí, gente. Ó, fiquem atentos. Na próxima terça vai ter outra live. Na próxima semana a gente já vai divulgar. Vai ser com a doutora Ana Caroline Sellen. É Sellen, eu sempre falei Sellen, mas eu acho que é Sellen. E ela vai falar um pouquinho da experiência clínica dela com alinhador, né? Ela é uma cliente bem legal nossa. Na próxima quinta vai ser a doutora Andrea Mello, que vai falar um pouquinho de tratamento de casos pré-protéticos, como é que ela vê o alinhador e os benefícios desse alinhador para casos que vão ser reabilitados com prótese posteriormente. Então vai ser muito bacana. Continuem ligados. E aí, se tiver qualquer dúvida, vai escrevendo aí pra gente. Se tiverem sugestões de temas, né? Sugestões de temas, dúvidas, a gente está totalmente acessível. Pode mandar direct, pode mandar e-mail. Queria agradecer o pessoal todo que esteve com a gente essa meia horinha depois de retomar a live. Valeu! Isso. Obrigada aí pela persistência. E a gente aguarda vocês nas próximas. Isso aí, gente. Muito obrigada. Um beijo. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.